Em tempos de efervescência política no Brasil e com questionamentos que suscitam até a volta de regimes que nunca deveriam ter existido por aqui, cineastas maranhenses resolveram esclarecer para quem nunca viu e rememorar a quem passou por essa situação, através da arte, a época do regime militar no país. O último presidente desse regime foi João Batista Figueiredo, que governou até 1985, quando veio a redemocratização. Mas nesses 31 anos são incontáveis as histórias de luta, de dor, que podem ser relembradas em filmes até amanhã no Cine Praia Grande. A arte foi o caminho escolhido para lembrar o período obscuro da história brasileira, a ditadura militar. A redemocratização do país completa 31 anos e o Cine Praia Grande realiza até esta quarta-feira uma mostra cinematográfica com filmes que retratam esse período. Desde o início da semana, o público pôde acompanhar sessões especiais sobre o tema. Na telona é reproduzido o pavor daqueles que viveram na pele a falta de liberdade de expressão, tudo para relembrar os anos de chumbo. Eles são baseados em fatos reais, né? Duas ficções e 2 documentários, mas todos com baseamento histórias reais e contam histórias tanto de tortura, de envolvimento político, de queda, de traumas tanto econômicos quanto de vida, né, que as pessoas tiveram ao longo da ditadura militar. Essa época ficou marcada na história através de atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime. A ditadura iniciou com o golpe militar de 31 de março de 1964. Resultado do afastamento do presidente da República, João Goulart, onde assumiu o poder o general Marechal Castelo Branco. Os acontecimentos deste período sombrio abrem espaço para uma reflexão diante das turbulências políticas que o país vive atualmente. Para esta historiadora, quem defende a volta da ditadura desconhece o que foi o regime. Muitas pessoas que hoje temem participar de uma mobilização nas ruas temem porque viveram a violência do Estado. O Estado que dentro do sistema democrático teria a função de proteger a sociedade civil, ele prendeu, torturou e fez desaparecer muitas pessoas, muitas lideranças, muitas pessoas se manifestaram contra a ordem estabelecida. Assim. Então, acho que pensando na relação com a mostra, isso é uma permanência, esse receio das instituições é uma permanência importante de ser lembrada. Histórias muito importantes fazem parte da nossa realidade, né? Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse período da ditadura militar, do regime militar, além da sessão de filmes que segue até amanhã lá no Cine Praia Grande, tem também várias outras opções de leitura. Eu separei 2 para vocês. Olha só. Primeiro, o livro Brasil Nunca Mais, um projeto desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel e o pastor presbiteriano Jaime Wright. E também o livro, na verdade não é exatamente um livro, né? São 4 obras, uma coletânea do Hélio Gaspari. A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada e a ditadura encurralada. 4 obras que valem muito a pena ser lidas. O regime militar é assunto para a análise de Marcos Saldanha. Em fevereiro de 1964, o cineasta e jornalista brasileiro Eduardo Coutinho foi até a Paraíba para contar a história da morte do líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado 2 anos antes. O diretor falecido ano passado buscava mostrar como as ligas camponesas que mobilizavam trabalhadores rurais pela reforma agrária estavam sendo reprimidos pelos latifundiários. Porém, o filme foi interrompido pelo golpe de 64 e membros da equipe de filmagem foram presos, acusados de ensinar tática de guerrilha para os camponeses e parte do rolo do filme confiscado. Exibido ontem no Cine Praia Grande como parte da mostra Golpe Nunca Mais, idealizada pelos cineastas maranhenses Rafael Petrini e Marcos Pontes, o filme mostra o golpe sob vários ângulos, não só retratando o contexto de violência e censura, mas sendo vítima delas, já que o que era para ser ficção virou, anos mais tarde, um dos mais importantes documentários nacionais. Daí que surge a inevitável questão: queremos viver novamente um estado de exceção?
A mostra, que reúne outros 3 filmes, Batismo de Sangue, O que é isso, companheiro? E Retratos de Identificação, é voltada para o público jovem, que não viveu os anos de chumbo. Mas cai também como uma luva para aqueles que de repente tomaram chá de esquecimento e precisam refrescar a memória sobre o trauma que representa um golpe para a nação. Ou seja, ficção e realidade se encontram para ensinar história e impedir que jamais ousemos repetir o erro de apoiar ou legitimar um golpe militar.